Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma aula de ciências aqui do professor Paulo Henrique, Colégio Delos, oitavo ano. Continuando então, a aula passada falamos sobre o aparelho reprodutor masculino. Falamos das estruturas, explicamos a função. Nessa aula, então, nós vamos falar um pouco do aparelho reprodutor feminino. Lembrando, né, a reprodução humana acontece através do encontro de gametas. É um tipo de reprodução sexuada. Quando o espermatozoide encontra com o óvulo, cada um desses gametas carrega um conjunto cromossômico haploide. Você vai então formar uma nova célula, que é o zigoto, que vai começar os processos de clivagem, ou seja, multiplicação celular, formando o embrião, e nos próximos 9 meses a gestação ela vai acontecer. Então, nessa aula, a gente vai falar um pouco dessas estruturas do aparelho reprodutor feminino. E assim como a mulher tem uma parte, assim como o homem, a mulher também possui uma parte externa. Então, nós vamos observar a imagem e entender quais são essas estruturas, ok? Então, nós temos a imagem do aparelho reprodutor feminino, a visão externa da genitália feminina. Então, algumas estruturas aqui que a gente deve saber o nome. Então, por uma questão de orientação, né, o ânus está sendo representado, mas não faz parte do aparelho reprodutor feminino. Então nós temos aqui a abertura da vagina, é aqui onde a relação sexual acontece. Então o homem com o pênis em ereção vai introduzi-lo a partir deste canal. Um pouco mais em cima a gente tem a abertura da uretra, lembrando que a uretra, neste caso das mulheres, não tem nenhuma relação com a reprodução. A única e exclusiva função da uretra aqui tem relação com o sistema urinário, ok? É diferente da uretra dos homens. Além do sistema urinário, também vai passar o esperma. Então tem uma função reprodutiva. Aqui nas mulheres, a uretra, única e exclusiva função do sistema urinário. Um pouco mais em cima ainda, a gente tem uma outra estrutura chamada de clitóris, que na mulher é o órgão relacionado ao prazer, né? Então, essa estrutura, assim como a glande do pênis do homem, possui uma grande quantidade de terminações nervosas. Então, a estimulação dessa região através de uma relação sexual gera prazer na mulher. Então, o clitóris é um órgão relacionado ao prazer na mulher. Próximo à abertura do canal vaginal, a gente tem um excesso de pele, chamado de pequenos lábios, um pouco mais afastado. A gente tem, então, essa estrutura que nós chamamos de grandes lábios. Então, essa é a visão externa do aparelho reprodutor feminino, da genitália feminina. Agora, essa é a visão interna. Essas estruturas elas ficam dentro do corpo da mulher. Então, observando cada uma delas, a gente tem então, aqui seria a abertura do canal vaginal e aqui seria a vagina. É o local onde a relação sexual vai acontecer. Então, quando a ejaculação acontece numa relação sexual, os espermatozoides serão liberados dentro da vagina. Normalmente, a vagina, quando a mulher não se encontra excitada e nem em trabalho de parto, ela possui mais ou menos 10 centímetros de diâmetro. Mas durante a relação sexual e durante o parto, essa estrutura ela se expande, né, e ela permite então o parto natural ou até mesmo a relação sexual. Uma coisa importante de se falar sobre a vagina é que dentro existe uma membrana, cujo nome é ímen. O ímen ele é uma membrana natural que protege o canal vaginal da mulher contra a entrada de micro-organismos. É como se fosse uma barreira. Então é muito comum que durante a primeira relação sexual, quando o homem introduzir o pênis dentro da vagina, essa membrana ela se rompe, o que pode ocasionar um pequeno sangramento e também um pequeno incômodo durante a primeira relação sexual para a mulher. O que não é comum é que, em alguns casos, a mulher ela nasce com um ímen, com essa membrana bem fina. E aí, durante a sua infância, né, brincando, jogando bola, pulando, andando de bicicleta, o ímen ele pode se romper, porque ele é bem fino, né? Nem sangramento vai ter. Então, neste caso, se o ímen se rompeu antes, durante a relação sexual, se o ímen já foi rompido, não haverá sangramento. Por um outro caso, né, por uma outra situação, este ímen é mais raro de acontecer, mas este ímen, essa membrana, pode ser mais elástica, mais resistente. E aí, mesmo na relação sexual, mesmo
com a introdução do pênis, né, dentro da vagina, o ímen não se rompe. O que para a mulher gera muita dor, né? Durante a primeira, segunda, terceira relação sexual, ela vai sentir muita dor. Então, tem que procurar o ginecologista para tomar as orientações, ok? Depois, então, da vagina, a gente tem aqui o útero, é toda essa estrutura aqui. Uma coisa importante se falar sobre o útero é essa entrada do útero que a gente chama de colo, né? Por maior que seja o pênis do homem, durante a relação sexual, ele nunca vai entrar dentro do útero. O pênis nunca entra dentro do útero, né? Muitas mulheres, elas sentem medo de manter relações sexuais com seus companheiros devido, né, a este medo do pênis entrar dentro do útero dela e ocasionar algum tipo de problema ao bebê, né? Isso não acontece. O colo do útero, como vocês podem ver, é uma restrição. Então o pênis nunca vai entrar aqui dentro, né? Mas o útero, ele é uma estrutura muscular, né? A gente tem uma parte muscular do útero que nós chamamos de miométrio. Toda essa parte mais clara aqui nós vamos chamar de miométrio. E dentro do útero também nós temos uma camada que é chamada de endométrio. Tá vendo aqui? O útero, gente, é o local da gestação, né? O início da gestação, né, os primeiros momentos, né, logo após a fecundação, eles não acontecem dentro do útero, mas a maior parte da gestação ela vai se desenvolver dentro dessa estrutura. E como ele é um órgão muscular, ele é extremamente elástico, né? O útero, né, quando a mulher não está grávida, ele é pequenininho, mas à medida que ela fica grávida e os meses vão passando, o útero vai esticando bastante, é um órgão bastante elástico, né? Essa musculatura ela é extremamente elástica, né? Então a gente pode dizer que durante 9 meses o útero vai ser a nossa primeira casa, né? Vai ser o local onde a gente vai ter o nosso desenvolvimento inicial. E aí eu costumo sempre fazer essa comparação, né? Por exemplo, quando a nossa família ela vai receber alguém de fora, né? Imagina que um parente seu veio visitar a sua casa, né? Geralmente o que né, os nossos pais eles gostam de fazer? Eles gostam de arrumar a casa, eles gostam de deixar a casa bonita, eles gostam de preparar a casa para receber esse familiar. Gente, o útero ele é a mesma coisa, né? O útero ele espera para receber o bebê. Então, para receber bem esse bebê, o que o útero faz? Ele se prepara. Essa preparação ela acontece nessa camada interna, que a gente chama de endométrio, né? E por incrível que pareça, gente, olha só, presta atenção no que eu vou falar. Quando a mulher ela menstrua pela primeira vez, então ela entrou na puberdade. Isso quer dizer então que a partir daquela primeira menstruação, que nós chamamos de menarca, a cada 28 dias mais ou menos, a gente vai ter o ciclo menstrual. A gente vai vê-lo depois, tá? Mas a cada 28 dias, o útero espera receber este bebê, mesmo não havendo a relação sexual. O útero sempre vai estar preparado para receber esse bebê, mesmo a mulher não tendo essa relação sexual, né? E aí, então, se não houve relação sexual, essa preparação ela acontece no endométrio. Se não houve essa relação sexual e a mulher não ficou grávida, né? O útero ele não vai manter essa preparação, né, adiante. O que ele vai fazer? Ele vai jogar fora essa preparação, né? Então, como é que o útero faz isso? Ele começa a contrair. Ele vai contraindo, né? As meninas, elas sentem as cólicas menstruais. As cólicas menstruais são isso, a contração do útero para promover um descamamento do endométrio, ou seja, para remover essa camada interna do útero, né? Isso vai provocar um pequeno sangramento. Essa região ela é extremamente vascularizada, né? Precisa de muito sangue para nutrir o bebê ali inicialmente. Mas como não teve o bebê, então a contração do útero vai promover então o descamamento do endométrio, que vai ser eliminado durante a menstruação. É por isso que as mulheres, durante a menstruação, elas têm um fluxo menstrual que contém sangue, ok? Então o útero, lembra sempre desse exemplo, o útero, ele é a casa inicial, né? E aí a mulher precisa preparar essa casa. Essa preparação acontece durante 28 dias em média, né? Durante os intervalos entre as menstruações. Se a mulher teve relação sexual e engravidou, né, a preparação está lá bonitinha, vai ser utilizada.
Se ela não teve relação sexual ou se teve alguma utilização de algum método contraceptivo e ela não ficou grávida, o que, que o útero vai fazer? Vai jogar essa preparação fora para que no mês seguinte uma nova preparação seja realizada caso o bebê venha. Tudo bem? Então lembra sempre, a parte muscular do útero a gente vai chamar de miométrio. E a parte interna, a camada interna, nós vamos chamar de endométrio, ok? Então a gente tem o colo do útero. Ah, eu esqueci de comentar uma coisa muito importante em relação ao colo do útero, né? Principalmente para as mulheres. Câncer do colo do útero. Existe um vírus que pode ser transmitido via relação sexual chamado de HPV. Muito cuidado para não confundir com HIV. HIV é AIDS, é outra coisa. A gente está falando do câncer do colo do útero. Então, este vírus, chamado de HPV, vírus do papiloma humano, ele pode levar à formação de verrugas nessa entrada do útero, no colo do útero. E aí, essas verrugas, elas podem vir a desenvolver tumores. Então, é preciso com que as mulheres, as meninas, elas tomem a vacina logo, né, no período recomendado, ainda durante a infância, para que elas não entrem em contato com o vírus e não desenvolvam esse tipo de doença. Tá? Então as meninas, né, procurem atualizar, caso não tenha feito ainda, o calendário vacinal em relação à vacina para o HPV. Essa vacina também tem para os homens, tá? Mas depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Então, colo do útero, aqui a gente tem o nosso útero. Aliás, aqui a gente tem o útero da mulher, né? Depois a gente tem uma divisão, né, onde a gente vai ter as tubas uterinas. É essa região aqui onde a sete do Masa está passando. Então a gente tem a tuba uterina esquerda e a tuba uterina direita, né? As tubas uterinas vão ligar o útero aos ovários. E é nela, é na tuba uterina, aonde haverá a fecundação. Então imagina o seguinte, você já sabe que os ovários, né, eles estão aqui, eles produzem e liberam o óvulo, né? Onde é que esse óvulo vai ficar? Ele fica bem aqui, ó, no início da tuba uterina, a gente chama de terço distal, esperando o espermatozoide. Então lembra que eu falei para você que o espermatozoide ele tem que fazer uma viagem muito grande até encontrar com o óvulo? Então, quando o espermatozoide ele é liberado aqui dentro do canal vaginal. Então ele tem que passar pelo colo do útero, tem que passar por todo o útero, ele tem que passar por todo o comprimento da tuba uterina e bem aqui encontrar com o óvulo, né? Essa pode ser uma distância curta para a gente, mas o espermatozoide ele é uma célula microscópica. Então pensa aí a dificuldade que o espermatozoide tem em encontrar com o óvulo, tá ok? Inclusive, né? Lembra lá nos homens da vasectomia, aquela cirurgia de esterilização masculina? As mulheres também têm uma opção chamada de laqueadura, onde as tubas uterinas elas podem ser cortadas e amarradas, né? Se é cortado e amarrado, não tem como, bem aqui no começo, né? Não tem como o espermatozoide encontrar com o óvulo. E por último, a gente tem o ovário. Eu vou passar aqui as imagens, né? Então eu já falei para vocês do ímã, né? Tá entendido. O útero também já está entendido, todas as questões relacionadas ao útero, as questões importantes aí. A tuba uterina, né? A gente falou aí da tuba uterina agora. Aqui a gente tem uma imagem interessante que mostra, né, aonde o processo de fecundação ele acontece. O óvulo está aqui, de bobeira, foi liberado pelo ovário. O espermatozoide vem, passa por todo este caminho e encontra com o óvulo aqui. E aí tem-se o processo de fecundação. Este zigoto, essa primeira célula, ela tem que voltar lá para o útero para que ela consiga se implantar no endométrio. Tá vendo aqui o endométrio? Tá vendo tanto que ele é diferente? É isso aqui então que as mulheres elas desenvolvem todos os meses, né? Caso ela não fique grávida, vai ser perdido através da menstruação. Então ele volta, nota que o número de células já vai aumentando, a reprodução celular já vai acontecendo, as clivagens, né, as divisões celulares do embrião já vão acontecendo, e aí este embrião chega aqui no endométrio e um processo muito importante conhecido como nidação acontece. O que é a nidação? É a implantação do embrião no útero, através do endométrio, tá bom? Os ovários, né, que são as gônadas femininas, produzem o óvulo e também produzem os hormônios femininos progesterona e estrógeno. Aqui a gente tem um pouco desse processo de ovulação, depois a gente vai falar mais sobre isso. E aqui a gente tem o processo relacionado ao ciclo menstrual. Lembra lá dos hormônios da hipófise? FSH e LH. O que o FSH faz? Promove a maturação do ovócito secundário, né? E o LH promove a liberação deste
ovácio secundário. A gente vai ouvir falar um pouco mais sobre isso daqui a algumas aulas. A gente vai entender um pouco mais sobre o processo do ciclo menstrual nas mulheres. Ok? A gente ainda tem que falar de algumas coisas, a gente ainda precisa falar sobre métodos contraceptivos, a gente ainda vai falar também sobre doenças sexualmente transmissíveis, mas esses assuntos vão ficar para a próxima aula. Tudo bem? Qualquer dúvida que você tiver, basta perguntar durante as aulas online ou mandar as perguntas aqui embaixo ou na plataforma de ensino. Tudo bem? Um grande abraço para você e até a próxima aula. Tchau.